juntos. Obrigado por tua bondade, tua misericórdia. Obrigado que tu começaste uma boa obra em cada um de nós e sabemos que tu vais completá-la. Leva-nos adiante, Senhor. Não nos deixes ficar parados, acovardados, tímidos, mas leva-nos adiante. Como dias de Elias, eu te peço, em nome de Jesus. Para vocês que não estiveram aqui, nós esses dias conversamos sobre Elias. Entramos na escola do Querite, que é um deserto, fomos para Sarepta, a outra escola, uma escola de ação, de milagres, contínuo. Passamos na escola, só um minutinho para cá, depois eu viro, do Carmelo, onde é ousadia e a matança, a guerra contra o próprio eu, contra o nosso pior inimigo, e acabamos em Horebe, que é a solução para as nossas crises individuais, depressão e ansiedade. Essa foi a conversa que nós tivemos com os jovens aqui durante esses dias. Mas hoje eu queria entrar num outro tema. Eu queria conversar algo que vocês já sabem, nada é novidade para vocês. Eu queria contar 3 histórias com uma palavrinha dirigida para os homens, uma palavrinha dirigida para as mulheres, uma palavrinha dirigida para os pais, e com uma espetadinha em todo mundo. Já tem uma faquinha para cada um, especial. Nasceu o momento, vem a espetadinha. Todos vão receber uma espetadinha, não minha, do Senhor. Não olhem para mim com essa cara de mal, não. Vamos abrir a palavra, por favor, em Gênesis capítulo 18. O Senhor tem nos ensinado, cada dia que passa, que a gente não fique fixado em um versículo, mas em um contexto. Texto fora do contexto se torna um pretexto para o que eu quero, para qualquer coisa. Então a gente tem que ler textos maiores e aprendermos a ler e estudar textos maiores. Gênesis capítulo 18, verso 1 em diante. Nós vamos ler alguns versículos e vamos ler e parar, vamos ao mesmo tempo comentando. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Menre, quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Aquele horáriozinho simpático, de quente que não acaba mais, maravilhoso, que você não quer fazer nada, então você se encosta numa árvore e fica. Eu entendi isso aqui claramente quando eu estive há 10 anos atrás na África, e na hora do meio-dia, todo mundo fica debaixo das árvores, porque as casas são baixinhas, telhado de zinco ou de eternite, simpático demais. O calor intenso, e não tem sala, antessala, é um quarto, um vão, onde todo mundo mora naquele vão, e a sala de estar são os carvalhais. Então, todo mundo vai para debaixo dos carvalhais. E aqui eu vejo Abraão indo debaixo de uma árvore frondosa, de uma mangueira, seríamos nós na Paraíba. Jaqueira, eu acho que ninguém vai querer ficar debaixo da jaqueira, porque se cai uma jaca na cabeça de alguém, a presença é muito marcante. Então, não é bem uma jaqueira. Versículo 2. Levantou os olhos, e eis 3 homens de pé em frente dele. Você imagina bem, você está sentado num canto, de repente você olha, tem 3 homens que vieram do nada. Nesses países do Oriente Médio, o simples caminhar faz levantar poeira, e as pessoas viam que de longe vinha alguém. Então ele não disse que viu se aproximando alguém, ele levantou os olhos e viu 3 homens em pé na frente dele. Vendo-os, correu à porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê na tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Eu também preciso que a gente entenda, o povo do Oriente Médio, até os dias de hoje, são extremamente hospitaleiros. Eles não concebem alguém passar e ir embora. Alguém tem que ficar e ter refeição. Quando o Vanginho, ele estava para ir para Marrocos, teve uma época que eu ia com ele, mas eu tenho uma limitação de comida de carne bovina, não posso comer carne bovina.
E a gente desistiu da minha ida porque eles insistem que você coma. Você tem que sentar e conversar, e as conversas sem volta da mesa, por volta de 7 horas seguidas de conversa, comendo. Você já imaginou eu redondinho como eu sou, se eu comer 7 horas seguintes, eu não levanto, eu vou ficar só de um guindaste, não consigo voltar para o avião. Mas a cultura deles é recepção, hospedar com muito carinho, e a gente vai ver isso aqui expressado aqui. Versículo 4: traga-se um pouco de água e lavai os pés, repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegasse até o vosso servo. Depois seguireis adiante. Responderam, faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão. Eu acho fantástico, apressou-se. Qual o passo de pressa deles? Para que velocidade? Não preciso de velocidade. Olha bem o que ele está falando. Apressou-se, pois, Abraão à tenda de Sara. Eu gosto de ler devagar porque só pode ser assim. Porque olha o que ela fez. Disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. É uma coisa simples, né? Mas e o versículo seguinte? Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom, deu ao seu criado, que se apressou em preparar. O gado estava vivo. Não é carne da geladeira do freezer, abre o freezer, descongela, põe no micro-ondas, está tudo bonitinho. Não! Foi pegar o novilhozinho, esfolar o novilhozinho, tirar a pele, preparar. Mas você acha que essa rapidez toda deve ter sido umas 3 horas para poder ficar pronta as refeições a 4 horas? Nós somos tudo muito dinâmico, nós gostamos de tudo muito rápido. E assim a gente perde a contemplação do alto. Eu falo por mim, eu gosto tudo muito... E muitas vezes a gente perde a contemplação. Repito o versículo 7. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar, pôs tudo diante deles e permaneceu de pé junto a eles, debaixo das árvores, e eles comeram. É bárbaro isso. Tudo preparado ali na hora. Não tinha, volto a dizer, não tinha McDonald's, não tinha fast food, não tinha shopping, não tinha nada disso para você comprar pronto. Foi tudo feito. Tudo refeito. Tá certo, tinham servos, escravos, tudo mais, mas não adianta. Um boi você não assa em 2 minutos. Leva tempo. Aqui então, esses homens provavelmente estavam olhando e contemplando tudo. Eu viajo muito e gosto muito de, quando viajar, conhecer a família de todos os companheiros com quem a gente se relaciona. Eu gosto de ver as esposas, gosto de conversar com as esposas. Por quê? Porque nós vamos entender aqui. Daqui a pouco eu volto e a gente explica. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando a porta da tenda atrás deles. Primeira espetadinha, bem-vindas meninas. Sara estava escutando atrás das portas. Por que as meninas têm tanta coceira no ouvido de querer ouvir coisas que não foram chamadas para ouvir? Por que as meninas precisam ouvir, precisam saber e ficam naquele negócio, e aí benzinho, o que ocorreu, como foi, como não foi? Não é para fazer assim. Não é para estar escondido, nem ouvindo. Meninas, cuidado, vocês vão escutar coisas que vocês não vão saber processar na cabeça de vocês, nem no coração de vocês. Sobretudo quando se trata de problemas entre homens de ministério. Porque os homens têm problemas, têm suas crises, e resolvem de uma forma muito diferente das mulheres. Os homens podem ficar brabos aqui e vão jogar futebol, na maior, tranquilos, ficam de braço, não tem problema nenhum. As meninas não são assim.
Elas, quando ficam brabas, elas não vão jogar, brincar, trocar receitas, elas estão brabas. Elas estão brabas. E os homens não são assim. O problema é que os homens resolvem seus problemas e as mulheres, Ivan Baker diziam, ficam batendo panelas umas nas outras. Cuidado. Voltamos à leitura. Abraão, versículo 11, e Sara já eram velhos, avançados em idade. Uau! Eles estão aqui em torno de... eu perdi o cálculo da minha cabeça. Eu acho que eles estão em torno de 75, 99 anos tem Abraão. E ela tem 89 anos. Ela é 10 anos mais nova do que ele. Então, são avançadinhos. Não me chamem de velhos porque eu não gosto. Eles são avançadinhos. E a Sara, versículo 11, continuando, já lhe havia cessado o costume das mulheres. A Sara tinha menopausado. A Sara já não tinha mais condição humana de ter filhos. Riu-se, pois Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesmo, depois de velha e velho também o meu Senhor, terei eu ainda prazer? Ela riu no seu íntimo, ela não deu uma gargalhada, ela não riu em voz alta, ela riu no seu íntimo, ela gostou, mas ela riu, ela duvidou, ela expressou uma incredulidade, e aí vem o anjo e diz claramente, disse o Senhor a Abraão através do anjo, por que se riu Sara, dizendo, será verdade que darei ainda luz sendo velha? Sara ri no seu íntimo, está lá atrás da tenda, o anjo ouve, os 3 anjos ouvem, e vão para Abraão e repreendem Abraão, o que você está fazendo com tua mulher, que ela é incrédula? Que fé você está desenvolvendo na tua casa, que tua mulher não crê na minha palavra? Maridos, homens, como vocês estão vivendo dentro de casa? Como é o comportamento de vocês dentro de casa? Está gerando fé na tua mulher? Está gerando fé nos teus filhos? O que você faz? Volto a dizer, não estou bravo. Quem sabe, sabe, não é brabeza, é só expressão. Esses dias, um precioso irmão descobriu que ele passou a vida inteira reclamando. De coisinhas, reclamando. E agora, ele estava querendo corrigir a mulher que reclama de tudo. E ele não consegue, porque ela simplesmente disse, mas eu aprendi com você a fazer isso. Como é você diante do sofrimento? Como é você diante da angústia? Como é você diante da incerteza? Varão, estou perguntando aos homens, você louva a Deus? Você é grato a Deus? Você vê a mão de Deus em todas as coisas? Ou você é um VR, velho rabugento? Como é você? O que você está gerando no coração dos teus filhos? O que você está gerando no coração da tua esposa? Diariamente. E aqui, Abraão já tinha a promessa de Deus dada 25 anos atrás, que ele seria um pai de uma grande nação e ela seria a mãe de uma grande nação. E ela ri no seu íntimo, ela é incrédula. Olha aqui, vamos reler de novo o texto. Versículo 13. Disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara, dizendo, será verdade que darei a luz sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Eu conheço um casal, que ele estava com quase 70 anos, ela com quase 60 anos, e ficou grávida. Já tinha feito ligaduras, inclusive. E ficou grávida. Bom, a gravidez de risco, de uma vovó grávida.
E quando o médico abriu, descobriu que o corpo tinha criado uma terceira trompa. E ela tinha uma terceira trompa, e ela estava plenamente fértil, plenamente normal, como se fosse uma mulher de 30 e poucos anos. Nasceu uma menina linda, Claudinha. E esse casal, esse pai, dizia para mim que ele saía com a filha, e assim, perguntavam para ele: tua neta? Não, minha filha. Ah, você casou de novo? Não, é com a minha mesma esposa. Eu sempre tive uma só esposa. E ele saía para todo canto. Era neta dele, né? Olhando para ele e para ela, era neta. Ela era tia de sobrinhos, mas bem mais velhos do que ela. Como é que é o teu comportamento se isso ocorresse com você? Nós estamos com um companheiro nosso de Salvador, que agora a esposa ficou grávida depois que entrou no climatério. Eu disse: olha, cuidado, meninas, que o senhor está querendo multiplicar mesmo. Mas olha o versículo 15. Então Sara, receosa, negou, dizendo: não me ri. Não só ela está atrás da tenda, ela ouviu que não era para ouvir, ela foi incrédula, agora ela se expõe: eu não me ri não. O que diz o anjo? Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Na hora da incredulidade, Deus cobrou de Abraão. Na hora de mentira, Deus corrigiu Sara. Como é que são vocês, papais, maridos, homens? Como é que é o teu comportamento dentro de casa? Tem gerado fé em todos que estão em volta de você? Amados, esses dias de Elias, cada vez mais precisamos de fé, muita fé, porque os dias estão maus. Pai querido, ajuda cada um de nós a termos fé contínua em você, ajuda cada um desses varões a serem firmes e fortes, valorosos, cheios de graça e perseverança. Leva-nos adiante, Pai, eu te peço, em nome de Jesus. A palavra foi para os rapazes com uma espetadinha nas meninas. Agora a palavra é para as meninas. Juízes 16. Vamos começar no 4 em diante. É a história de Sansão e Dalila. Nós todos conhecemos muito bem Sansão e Dalila. Juízes 16, de 4 em diante. Agora a palavra é para as meninas com uma espetadinha nos meninos. Depois a gente conversa com os pais. E a gente teve um pacotinho para todo mundo. Falamos com os jovens, com os maridos, com as mães, com as esposas e com os pais. Os jovens já levaram o que precisavam levar, não precisam de mais nada agora. Deixa eles descansarem, vão dormir. Se é que vão conseguir. Depois disso o quê? Nós conhecemos que Sansão foi colocado como juiz, e Sansão... Como é que vocês imaginam que era Sansão? Um Arnold Schwarzenegger? Fortão? Eu não imagino Sansão assim. Eu imagino Sansão um fracote. Um cara que você olha e diz: imagina esse cara, a gente segura ele fácil. Não é alguém que tinha musculatura, ou tinha um corpo, era um gigante que apavorava os outros. Era um homem normal como qualquer outro homem. Até o Espírito Santo entrar nele, e ele tinha uma força tenebrosa. Tenebrosa não, divina. Nada de tenebroso, perfeita. Saiu sem querer, corta. A gente tem as imagens que a televisão mostra, que os filmes de um cara fortão. Pois eu não vejo assim. Ele era um cara simples, que a mãe estéril teve depois de um longo tempo, e os pais fizeram um voto de nazireu para ele. Não podia passar navalha nos cabelos nem na barba. Não é o meu caso. Não estou fazendo voto, só estou me divertindo.
Porque já me perguntaram aqui se eu estava fazendo voto, se essa barba aqui era voto. Não, não é voto, não. Depois disso, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, o qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram para lhe disseram: persuade-o, vê em que consiste sua grande força, como poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim subjugarmos, e te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Olha, é muito dinheiro. Não dá para a gente contar, não interessa contar. É um suborno, tipo suborno brasileiro. É o suborno de bilhões. Nada de mil reais, 2.000 reais. Não, são bilhões. Como? Não é suborno de centavos, não. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e como poderia ser amarrado para poderem subjugar? Respondeu Sansão. E aqui Sansão começa a enrolar a sua mulher. Se me amarrarem com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Os príncipes, aí vem aquela história, eu vou pular um pouquinho, aí vem a história e eles tentam e não dá nada certo. Versículo 10, disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentira, ora, declara-me como poderias ser amarrado. Ela está sendo honesta. Ela não está enrolando ele, ela está querendo saber como poder, a força dele. Ela não sabe, ela está perguntando honestamente para ele. E ele continua enrolando a dona Dalila. Ele disse: me amarrarem bem com 7 cordas novas, blá, 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 blá. Versículo 13. Até agora tens zombado de mim, e me tens dito mentiras. Declara-me, pois, agora, como poderia ser amarrado? E ele respondeu: se teceres 7 tranças em minha cabeça com urdiduras de da teia, e se as firmares com pino do tear. Ele cada vez traz uma história mais louca. E a gente sabe que nada disso era verdade, porque a gente conhece a história. Então ela disse, versículo 15, então ela disse: como dizes que me amas? Como dizes que me amas? Aí começou a chantagem emocional. Aqui entra a conversa com as esposas, com as mulheres. Como dizes que me amas se não está contigo o teu coração? Repito, como dizes que me amas se não está comigo o teu coração? Como dizes que me amas se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste tua grande força. Versículo 16. E importunando-o todos os dias com as suas palavras e molestando-o, apoderou-se da sua alma uma impaciência de matar. Meninas, quem mais conhece um homem são as esposas. Quem mais conhece um varão são as esposas. E vocês têm a capacidade de enlouquecer o homem, de importunar o homem, molestando-o com suas palavras. Por que não é suficiente para uma mulher? Por que o não pode ser? Insista mais um pouco. Quem sabe se você insistir, ele vai acabar cedendo. Amadas, não é não. Rapazes, por que vocês não sabem dizer um não acabou? Por que não é objetivo? Por que Sansão ali disse: não te interessa, não vou te dizer, e resolveu o assunto lá? Ele fica enrolando para não desagradar e ela vai continuando. Por que o homem não sabe dizer não e ponto final?
Por que que a mulher não aceita um não como resposta? Por que que pode haver um momento de insistir, a ponto de levar à vontade de matar? Vocês já viram isso? Sim, vocês já viram isso. Eu sei que já. Todos nós. Mas essas coisas que Deus nos mostra na palavra é para nos ensinar a não viver assim. Nós não precisamos viver assim. E, às vezes, a menina não é exatamente a esposa, pode ser a filha. Uma vez, quando a gente estava compartilhando isso, um pai levantou e disse: hoje ocorreu isso comigo. Minha filha me irritou tanto que eu dei um batinho com a mão na mesa, um basta. Pá! Basta! Eu esqueci que a mesa era de vidro. Quebrou tudo que tinha sobre a mesa. Era a mesa do café da manhã. Espatifou mesa, espatifou tudo. E ele estava com mãos cortadas, pernas cortadas, todos lá. Um filho, uma filha, insistem porque o pai ou o marido não sabem assumir a posição de sim, sim, não, não, o que disso passar vem do maligno. E o que ocorre aqui? Nós conhecemos a história. Versículo 17. Descobriu-lhe todo o coração. E lhe disse: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus. Desde o ventre da minha mãe, se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e eu enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila que ele já lhe descobrira o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais esta vez, porque agora me descobriu todo o coração. As mulheres têm a capacidade de descobrir o coração do homem de uma forma perigosa, que não é da forma que Deus quer. Então nós temos que ser sábios. Nós temos que aprender que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Pai querido, ajuda-nos. Ajuda cada uma das minhas irmãs, a cada um desses varões, a cada um de nós, a aprendermos a termos uma só palavra, um sim e um não. É a não ficarmos enrolando, nem a provocarmos a ninguém a ira. Eu te peço isso, em nome de Jesus. Amém. Tranquilas? Sobreviveram? Posso ir mais um pouquinho? Agora é para os pais. Pais e mães, óbvio, né? Eu não posso deixar mamãe de lado, porque não dá. Se vocês tiverem oportunidade e curiosidade, quando vocês lerem o livro de Reis, o livro de Crônicas, vocês vão descobrir que todo rei mau teve uma má mãe. Todo rei bom teve uma mãe boa. É impressionante. Não importa o pai. Se a mãe for boa, o filho vai ser bom. Se a mãe for má, perversa, esse filho vai ser mau, perverso. Não é o caso agora, mas a gente precisa entender essa história. Nós vamos ler agora Lucas 2, 41. Nós vamos ver sobre Maria e José, ou José e Maria e Jesus. Bem próximo da gente. Talvez um dos exemplos mais tremendos de família, que a gente pouco explora, pouco vê. Lucas capítulo 2, verso 41 em diante. É interessante que você acompanhe a leitura. Ora, posso ir? Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. O que ele quer nos dizer aqui? Que eles já tinham subido no mínimo 11 vezes para Jerusalém. De Belém para Jerusalém. Um passeio pequeno, tranquilo, de 120 quilômetros feito a pé. Debaixo de um deserto. Uma serenidade, uma tranquilidade. Vai lá de boa, caminhando. 120 quilômetros. Por
isso que ninguém ficava gordo, ninguém ficava obeso. Não é por isso que o pão era muito precioso, porque dava energia e não acumulava energia em lugares errados. Então tem toda uma explicação que a gente hoje não a tem, porque nós somos todos muito mais sedentários do que eram no tempo de Jesus. Mas aqui temos outra coisa para observar. Quando ele atingiu 12 anos, o garoto, até os 11 anos de idade, sempre acompanhava a mãe. Iam grupos, a cidade inteira ia para Jerusalém, e os homens iam na frente, como quem tomando conta, abrindo espaço, vendo os perigos da estrada, e as mulheres iam atrás com as crianças até 11 anos. A partir de 12 anos, o menino acompanha o pai. Por isso que o batismo, eu vou chamar Bar Mitzvah, do judeu é em torno de 12 anos de idade. É o compromisso ao batismo. É quando ele se torna homem. Não existe adolescência. Existe criança e homem. Solteiro e casado. A maioridade no tempo de Jesus é com 30 anos de idade. Então até 30 anos de idade o garoto obedece e está na casa do pai. O garoto, hein? Isso é bom. E a juventude ia até seus 40, 45 anos. Então tem muita gente jovem aqui. Muita gente jovem. E tem os outros, como eu, que somos jovens há mais tempo. Apesar dos 62 anos, continuamos jovens. E eu não tenho culpa que alguns têm 10 anos, 12 anos. Não, isso não. 25 anos e são velhos. Tem alguns que são velhos jovens. Mas, olha o texto, voltamos no texto. Versículo 43, terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, caminharam caminho de um dia. Então passaram a procurá-los entre os parentes e conhecidos. Papais, por favor, não pensem de seus filhos nada, vejam os seus filhos, tomem conta dos seus filhos, acompanhem os filhos, não fique pensando, eu pensava que ele estava aqui, ali, acolá, eu pensava que ele, não posso gastar tempo em pensamentos, eu tenho que estar de olho, tomando conta de todos os filhos, o tempo todo. Enquanto você pensa, a vida acontece, e Jesus ficou em Jerusalém, e eles já tinham caminhado um dia. Quando não acharam, voltaram mais um dia de caminhada, e mais um dia procurando. Eu estava na Colômbia, em Bogotá, com o Zoé, com a igreja da Colômbia, quando bateu um certo desconforto interno. Se eu preciso saber das minhas filhas, peguei o celular, usei o Skype, e chamei as minhas filhas. E primeiro chamei a mais velha, depois chamei a mais nova. E perguntei, onde é que vocês estão? Nós estamos aqui no cinema, nós vamos ver um filme. Que filme que vocês vão ver? Não vão ver não. Pode ir embora. Meu pai, nós estamos aqui, eu já comprei o ingresso. Perde o ingresso. Mas começou mais, mas minha filha sabe que não é para ter muito mais, e acaba ali. E, não, pode perder o ingresso. Vocês pegam um táxi e voltem para casa. E por favor avisa a tua irmã. Aí a minha filha mais velha disse, bom, se é você que está falando, pai, você fala com a minha irmã. É problema teu com ela. Você já resolveu comigo, agora resolve você com ela. Tá certo, de boa, tranquilo. Aí liguei para outra. A outra estava dentro do cinema. Já tinha entrado no cinema. Beijinho, blá. Onde é que tá? Eu já sabia que estava você. Estou no cinema, vai ver o quê? Não vai ver não. Pode vir embora. Mas meu pai, já paguei, estou dentro do cinema. Disse, tchau, perde o dinheiro. Vai embora. E elas saíram rindo. Voltaram rindo. Riram. Tiveram que voltar de táxi, porque não tinha mais transporte público, era de noite. Chegaram em casa, tiveram que fazer comida, porque não tinha, gastaram dinheiro no táxi, não tinham dinheiro para comer na rua, então foram para a cozinha fazer comida e riram. Aí passa um tempo, eu volto para Salvador,
uma irmãzinha vira para mim, que estava no cinema com elas: você é muito careta, né, Sérgio? Você fala isso, mas você é todo quadrado, que absurdo você não deixar suas filhas irem ver um filme conosco. Aí você sabe que me provocar é um negócio fantástico. Assim, se me perdoe, filha, se você não tem pai. Minhas filhas têm pai. E eu zelo por elas. Que filme que elas queriam ver? Crepúsculo. Satanismo puro. Não, na minha casa não vão ver. Nem Crepúsculo, nem essa série de Crepúsculo, nem Harry Potter, nada que não é do Senhor. Se eu puder, eu não deixo. Então na minha casa obedecem. Se o marido levar o problema dele com Deus, agora minha filha é comigo o problema. Não viram. E essa irmãzinha depois veio chorando pedir perdão. Porque no fundo ela disse: eu estava com ciúmes. Porque o pai dela não faz isso mesmo. Eu tenho que ver, mesmo à distância. Eu só consigo ver orando o tempo todo. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros. Não podemos pensar. Nos dias de hoje, eu não posso pensar que ele está protegido de uma tecnologia. Nada disso. Eu tenho que ver. Eu tenho que acompanhar todo o tempo. Quero dizer para vocês que naqueles dias minha filha tinha 24 anos e outra 22. Não eram bebezinhas. Não eram menininhas. Eram mulheres. Mas as filhas são minhas. Até hoje, meus filhos, ou agora o filho que está morando conosco, está em casa, vai ver um filme com alguém, e eu estou no meu quarto, no meu escritório, de repente eu vou até a sala. Que horas que eu chego? Na hora da cena que não presta. Só tem uma única cena que não presta. E aquela cena eu chego e digo: não acredito que você está vendo isso. Você com essa idade ainda vendo isso? Você não entendeu o que Deus já falou? Mas meu pai... Você está orando pelos teus filhos? Você está cuidando dos teus filhos? Você já se deu conta que os dias são maus? Que os dias são muito maus? No início desse ano, Deus falou ao meu coração claramente: não porei coisa injusta diante dos meus olhos. E eu desliguei, eu cancelei a assinatura do Netflix. Não é um lugar de pornografia, não estou me referindo a pornografia, porque não cabe na cabeça isso. Estou falando injustiça, e está cheio de injustiça. Eu não fico vendo repórter o tempo todo, porque tem tanta injustiça, que aquilo não me edifica em coisa alguma. E você? Como é que você está fazendo? Continuando a leitura. Versículo 44, repito: pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram ao caminho de um dia. Então passaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. E não tendo encontrados, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam muito se admiravam de sua inteligência e de suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. Aí, a mãezinha, que é rápida no gatilho, e desculpe, as mulheres são rápidas no gatilho, elas são muito mais rápidas do que os homens, eu sei disso, Deus fez assim. Ele já saiu dando uma resposta. Olha aqui que ela diz: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu aflitos estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Uau! Uau! Eu acho que eu apanhei aqui nessa hora. Por favor, mamães, quando estão do lado dos maridos, deixem eles tomarem a frente. Se teu filho vira para você e pergunta uma coisa objetivamente, e teu esposo está do lado, o pai está do lado, diz assim: teu pai está aí, pergunte a ele. Nós acertamos isso, Zoé e eu,
E meu filho mais velho fazia perguntas absurdas, das formas mais absurdas, sempre para a mãe. Óbvio. Dá um ciúmes no pai. Teu pai está aqui. Não, mas mãe. E eu dizia para ela, repita bem devagarzinho. Teu pai está aí. Pergunte a ele, para dar tempo de eu orar. Eu preciso de um feedback. Eu te dou um exemplo, uma pergunta que meu filho fez. Pai, como é que efetivamente se coloca a sementinha dentro da mamãe? Não, mas ele perguntou primeiro para a mãe. Depois, o teu pai está aí. Aí, Jesus, você tem que ser muito rápido. Por isso, aí você vai dar a resposta. Vocês querem saber a resposta? Olhem ao Senhor e peçam. Não, foi simples. Eu disse para ele, você não viu que eu acompanhei fulano? Eram 3 garotos que casaram logo em seguida. Sim, eu ensinei tudo que tinha que ensinar. Quando chegar teu tempo eu vou te ensinar detalhe por detalhe. Vai mesmo, pai? Vai. Então tá ótimo. Ponto. Ele tinha 10 anos de idade. Depois, outra vez, nós estávamos na mesa de refeição e meu filho vira para a mãe e pergunta, mãe, o que significa? E deu um palavrão desse tamanho. E ela diz, teu pai está aí, pergunte a ele. E de novo, eu ouvi. E ele virou, pai, o que significa? Repetiu de novo a mesma palavra. Não precisava ter repetido, né? Mas repetiu. Naquele tempo, Senhor Jesus, o que eu falo? O que eu respondo? O que eu respondo? Quando eu fiz essa pergunta para o meu pai, eu levei um soco na cara do meu pai. Levei um tapa só. Pum! Fui parar lá no outro canto. E eu perguntei à mãe, o que ocorreu? E a mãe disse, você deu um palavrão. Eu dei um palavrão? Eu não tinha a menor ideia que era um palavrão. E a mãe me explicou. Esse processo só foi curado quando eu me converti com 24 anos de idade. Eu passei dos 11 anos, 12 anos aos 24 anos com muita bronca do meu pai. Pais, não façam isso. Qualquer pergunta que o filho faça, peça a Deus sabedoria para responder. Peça a Deus sabedoria para responder. Não quebrem a comunhão com os filhos. Outra situação foi quando nós perdemos nosso terceiro filho. E eu fui comunicar para o Estevão e para a Nicole que nosso terceiro filho, nosso bebê, não teria sobrevivido e iria morrer. Eu literalmente assim, essas palavras que eu uso. Na realidade eu uso a palavra vai a óbito. Mas como a Zoé disse que ninguém vai a óbito, morre, que isso é coisa de advogado, eu tento me lembrar que ele não vai a óbito, vai morrer. Mas que eu sempre falo vai a óbito. E Estevão vira para mim e diz assim, pai, por que Jesus está matando as criancinhas? Eu disse, não, Jesus não está. E ele começou, tia tal abortou, tia tal abortou, tia tal. E ele levantou 6 nomes. Descobri 2 coisas. Falo alto demais. Segunda coisa, criança ouve tudo. E eu tinha que aprender a falar mais baixo. Porque tudo que a gente faz com o telefone, criança ouve. E eu falo no telefone, passeando de um lado para o outro. Óbvio que todo mundo ouve. Eu não me dou conta que eu estou passeando pela casa, pelo jardim. E eu disse para ele, eu não sei a resposta. Você vai ter que perguntar a Jesus. Você vai ter que orar. E eles foram orar e perguntar a Jesus. Naquele dia, Deus tinha me dito para a gente ter um coração pronto para a adoção de filhos. Disse para Zoé para ter um coração de adoção de filhos. No dia seguinte, de manhã cedinho, minha filha de 5 anos vira para mim e diz assim, Jesus está nos experimentar-nos para adotarmos filhos. Como é que uma criança de 5 anos vai experimentar para adotarmos filhos? Isso é coisa do Senhor, não tem condição de uma criança de projeto de gente de 5 anos falar assim. Me controlei, não chorei de noite, porque é muito interessante. Um filho fala de manhã, outro filho fala de noite. Cada filho, cada um tem seu horário de falar. E eu tenho que respeitar o horário deles. Chegou de noite, o filho disse, papai, Jesus me respondeu. O que ele foi que ele disse? Jesus está nos testando para a adoção de filhos. Jesus respondeu para todo mundo. A pergunta foi ele que fez. Mas todos nós tivemos a mesma resposta. É coletivo. Mas eu queria animar as mamães. Deixem os papais responderem, irem à frente. Passem a bola para os papais. Sobretudo nos dias de hoje, em que a mulher está ficando cada vez mais poderosa e há um caminho para uma independência total da mulher.
Cuidado, Jesus está às portas. Mas eu queria terminar a leitura, versículo 50. Não compreenderam, porém, as palavras que lhe dissera, e desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Fantástico. Jesus, o Criador de todas as coisas, criou Maria, criou José, submetendo a Maria, submetendo a José. Fantástico. Isso aqui é apaixonante. Isso aqui, nossa vida, isso aqui é um negócio que, para mim, é bárbaro. Sua mãe, porém, guardava todas as coisas no coração. Mamães, papais, guardem as coisas no coração. Não joguem fora, nada. Eu costumo dizer para os companheiros, anote tudo em papel. Hoje meu papel é digital. Anote tudo, para trazer à memória o que me pode dar esperança no momento certo. Anote a tua vida, anote os versículos, anote as palavras, anote na Bíblia. Versículo 52, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Isso se chama selá, pausa para meditação. Crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Quem ensinava Jesus? José e Maria. Ensinava tanto que ele foi para os doutores fazer perguntas e questionar os doutores. Ensinem teus filhos tudo que passar por vocês. Expliquem, andem no caminho. E a gente fazia muito disso. Vinha uma palmeira e a gente dizia: como a palmeira florescerá o justo, como a palmeira florescerá o justo. Aí a gente passava para outra coisa, cantava outro versículo, e a gente estava o tempo todo repetindo versículos. O tempo todo. Vou levando a criança a ter uma vida normal dentro da palavra, uma vida de sabedoria. Façam isso, um com o outro, com os adultos também, lembrando, selá. Quanto mais cultivarmos a presença de Cristo, quanto mais seremos todos abençoados. Que tremendo você poder dizer: e meu filho crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Pai querido, muito obrigado por esses amados. Muito obrigado porque tua palavra é tão simples, tão gostosa de ler, tão tremenda. Muito obrigado por 3 histórias tão diferentes, mas tão próximas de nós, tão atuais. Pai, ajuda-nos a termos nossos filhos sempre nas nossas miras, no nosso coração, a não perdermos oportunidade para edificarmos cada um de nós, uns aos outros. Eu te peço, em nome de Jesus, leva-nos adiante, em nome de Jesus. Amém.